bem-vindas, produteiras e produteiros. Esse é o podcast Mulheres de Produto. Eu sou a Daniela Schwab e hoje, junto com a Priscila Caldas, vamos falar um pouco de Business Design. Este podcast é patrocinado por Cursos PM3, o curso referência em produto no Brasil. Aprenda com 17 instrutores de empresas como Nubank, Booking.com, OLX, Creditas e muitas outras em mais de 40 horas de conteúdo totalmente online. Aproveite para usar o cupom de 10% off que se encontra na descrição desse episódio. Saiba mais em cursospm3.com.br. Hoje nós vamos falar sobre uma abordagem inovativa para desenvolver equipes, otimizar resultados e criar soluções para facilitar o dia a dia das empresas e gerar experiências incríveis aos clientes. Estou falando de Business Design. E para explicar melhor sobre essa abordagem, vamos bater um papo com a Tabata. Tabata Rosa é empreendedora, Enterprise Agile Coach, consultora de inovação e transformação de negócio. Possui 13 anos de experiência, colaborando no processo de transformações organizacionais, construindo um ambiente colaborativo e de aprendizado focado e aceleração de resultados de negócios. Oi, Tabata, tudo bom? Boa noite. É um prazer te receber aqui no Mulheres de Produto. Eu queria que você começasse contando sobre sua trajetória profissional no Business Design, né? Se apresentasse para a gente mais um pouquinho. Olá, Priscila, boa noite, tudo bem? Primeiramente, eu estou muito feliz de estar aqui hoje conversando com vocês, né, no maior canal, maior comunidade de mulheres de produtos digitais. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês para falar também de um assunto que eu amo, né, que é Business Design, né, mas para responder a tua pergunta ali sobre a minha jornada, dentro da área de projetos e inovação, eu já atuo há 13 anos, né, iniciei primeiramente trabalhando como gerente de projetos, né, e depois comecei a atuar já com projetos de agilidade, né? No início, projetos híbridos, aí depois fui evoluindo até trabalhar como Agile Coach e hoje como Enterprise, né? Mas o meu contato, né, ele começou lá em 2009, 2010, né, onde eu comecei a estudar, né, algumas disciplinas de outras áreas, né, fora da minha formação, fora do meu métier normal de trabalho, né, comecei a experimentar, né, ferramentas da área do design, né, tanto de User Story Mapping, Design Thinking, Design de serviços, Focus Group, né, então, além dessas ferramentas aí da área do design, né, eu acabava estudando outras coisas, eu começava a trazer isso, a fazer alguns experimentos dentro do meu dia a dia como gestora de projetos, né, mas isso ainda antes de ter esse boom aí de todo mundo começar a falar em processos de inovação e criatividade e tudo mais. Então, quando de fato começou todo esse movimento, né, de certa forma, eu já estava muito acostumada e muito segura em trabalhar com essas metodologias, com essas práticas. E eu comecei a misturar, comecei a olhar lá para fora, até mesmo os modelos de trabalho de organizações exponenciais ou das empresas mais inovadoras, né, como que eles trabalhavam, né, como que eles criavam produtos, serviços, gerenciavam projetos e tudo mais, mesclando todas essas metodologias e práticas. Foi então que eu comecei a experimentar, né? E esse experimento eu comecei a encaixar em diversos tipos de solução de problemas que surgiam, né? Tanto para desenvolvimento de projetos de software, quanto desenvolvimento de serviços, design organizacional de áreas de empresa, projetos de transformação digital, transformação ágil, né, em coach de carreira, né, eu vi que, cara, eu consigo usar esse mesmo mindset, essa mesma abordagem, né, em vários contextos. Então, foi a partir disso, né, desses experimentos que eu comecei praticamente a montar o meu modelo de trabalho, e baseado até em coisas que aconteciam lá fora, né? Então, tipo, vou olhar materiais, consultar outros profissionais que já estão fazendo esses experimentos e, bom, vou tentar trazer para cá e começar a mensurar os resultados. E assim eu comecei a usar, né, antes mesmo até de falar um pouco sobre a jornada. interessante a gente deixar claro sobre o que é, né, o Business Design. Começando do início, design nada mais é do que projeto, né? Embora a gente sempre relacione a formas,
né, a protótipos, enfim, a experiência, né? Então é muito mais do que isso, é projetar a solução para problemas das pessoas. Então eu trago o ser humano para o centro e trabalho com tudo que tem na volta, né? E hoje já está muito em voga todo mundo falar em business agility, colocar o cliente no centro, ser a voz do cliente e tudo mais, só que isso não é novo, né? Isso já tem há bastante tempo, a gente só está trazendo para um novo contexto. Então, como que eu trabalho com esse mindset de designer, bom, a partir do momento que eu tenho que resolver um problema, a primeira coisa que eu vou fazer é analisar quem que vai usar, né, essa solução, que resultado que eu quero obter e tudo mais. Então, quando eu misturo esse mindset, né, de design com negócios, é aí que a gente começa a dar vida a essa abordagem, né, ao business design ou design estratégico, como também é conhecido. Lá fora tem algumas comunidades, alguns materiais que já falam sobre Business Innovation Design. Então, nada mais é do que essa integração de conhecimentos de design e negócio, né? E esse modelo é um modelo, então, de gestão, né? Uma abordagem baseada em design que acaba ajudando, né, as organizações, as pessoas a estimular esse processo de inovação contínua, né? Através dessa associação, como eu comentei, da forma como o designer pensa, considerando essa era da informação que nós estamos, junto a esse pensamento, né, exponencial. Então, a gente começa, a partir disso, ter a oportunidade de buscar novas formas de fazer, buscar diferenciação, de questionar todo o modelo de negócio vigente, considerando, então, por exemplo, um projeto em uma organização, né, e a partir disso a gente acaba encontrando soluções, né, formas diferentes de criar e de entregar valor. Então, isso a partir dessa problemática, a gente começa a entender, cara, qual é a estratégia, quais são os resultados que eu quero atingir. Bom, com base nesses resultados, nesse contexto, quem são as partes que se interessam por isso? E dessas partes, qual é a percepção de valor de cada uma delas? Como que eu consigo relacionar tecnologias, e agora eu vou puxar um assado para tecnologias exponenciais, para a gente falar também de inovação tecnológica, mas também pode ser relacionada a processo, né? Como que a gente consegue misturar negócio, design, tecnologia, né? E encontrar formas de acelerar a entrega de valor e também a entrega dessas novas experiências, né? Desses resultados. Então, a gente começa com essa visão de centrado no cliente, encontrar formas de se conectar com ele, né? E depois encontrar mecanismo de entregar esse valor o mais rápido possível para ele, entregar aquilo que faz sentido, né? E isso é um pouquinho, então, da minha jornada e também do conceito do que é o business design, para a gente começar a partir desse ponto de vista daí. Muito bom, Tabata. É muito interessante esse conceito, né? Principalmente assim para ser aplicado nas empresas, essa visão de inovação. É uma coisa que a gente ainda não vê muito aqui nas empresas. Em cima disso, eu queria saber se você acredita que é algo realmente inovador para o Brasil, né? Que as empresas deveriam começar a aplicar com mais força, né? Juntando aí suas ferramentas para poder estar aplicando isso aqui no Brasil. Sim, não é que seja, vamos dizer assim, inovador no Brasil. E a gente começa a ver, né? A gente começa a se questionar hoje, porque a maior parte das organizações, se a gente for parar para pensar, quando surge uma iniciativa estratégica, um projeto, enfim, uma oportunidade, se a gente for ver, sai todo mundo correndo para executar. Então, já tem estudos que dizem que 80% das pessoas, né, que trabalham dentro desse contexto aí focam direto na execução, 15% acaba focando, então, no processo, né, indo na linha ali, quase que de um processo de cascata, né, e você acaba, muitas vezes, gastando mais tempo, mais recursos, no final passa um tempão criando algo que eu não sei se o cliente vai precisar disso, se ele precisa disso nesse momento, né, se ele quer ter isso, né, então tu gasta toda essa energia, esse tempo, esse recurso, sem saber se o cliente vai gostar do que tu vai entregar para ele, né, e nós temos então os 5%, né, que são aqueles que acabam focando no cliente, que acabam sendo as características, né, dessas empresas, organizações exponenciais ou as empresas mais inovadoras, né, ou até mesmo startups, né, que é a questão de eu entregar o mais rápido possível aquilo que o cliente precisa com a menor quantidade de recursos, né. Então, de que forma que eu faço isso, né, cara? Através de um trabalho co-criado, com colaboração, com combinação de
metodologias, de práticas, de técnicas, experimentação, iteração. Então, tudo que vem a colaborar para que tu consiga criar soluções criativas e eficientes, né? E a partir disso, acelerar esse processo de criação e conquista de resultado. Né? E por que eu acabo batendo muito nessa questão de resultado? Né? A gente acaba vendo diversos discursos sobre precisamos agregar valor. Cara, que valor que é esse? Né? Então, a gente vê o quanto nós ainda estamos deficientes até essa cultura de medição, né? E não medição voltada para controles, né? Medição de resultado mesmo. Se eu vou gastar uma energia, eu tenho clareza do porquê que eu estou fazendo esse movimento, o que eu quero atingir, como que eu vou fazer. Tem alguma forma mais fácil, né? É como se nós tivéssemos que ter um mindset preguiçoso, né? Então, eu tenho que fazer determinada ação, eu vou fazer aquilo da forma mais simples possível, mas que já vai resolver. Né? E esse mais simples eu vou experimentar, eu vou testar, eu vou botar na rua, vou verificar se, olha, pelo menos estou começando a coletar o valor que eu desejo, né, ou atingir o resultado que eu estou desejando, né, e depois, com base nessa análise, poxa, o que eu posso fazer para acelerar ainda mais, né, esse resultado. E você consegue aplicar essa abordagem em diversos contextos, né, tanto em projetos de inovação, que é o que nós estamos falando agora, no desenvolvimento de novos produtos, de novos serviços, sejam eles digitais ou não, projetos de transformação organizacional, coach pessoal, novos negócios, design organizacional, processo de inteligência competitiva, processo criativo, planejamento estratégico. Vou pegar agora essa questão do Open Bank, que dentro do cenário financeiro vai estar muito forte agora. Cara, é puramente criatividade. Eu tenho diversas fintechs, diversas startups oferecendo novas formas de fazer várias coisas, e eu preciso fazer o quê? Cara, olhar para dentro do core da minha instituição, qual é o produto e serviço que ela oferece, e como que eu conseguiria me diferenciar frente aos meus concorrentes, ou simplesmente encantar o meu cliente através de uma nova experiência, muito mais criatividade, né, que você precisa ter, né? Então, você vê que esse processo, né, essa abordagem do business design, ele acaba contribuindo para que tudo isso ocorra, porque ele faz com que você acabe pensando por etapas, uma a uma, tipo, ter a clareza de qual é a estratégia, né, que problema que tu quer resolver, te dá uma clareza de, bom, qual é a prioridade, né, qual é a minha estratégia minha estratégia de transformação, né, para tornar isso realidade, como que eu vou medir, né, como que eu vou organizar isso para o meu time trabalhar. Depois foi para a rua, eu começo a descoberta contínua do meu produto, por exemplo, né, então ele não tem fim, eu botei na rua, beleza, eu vou lá e eu vou começar a trabalhar essa cultura de feedback, e ao mesmo tempo que eu vou rodar novas... eu vou fazer uma nova análise para encontrar novas formas de acelerar esse resultado, ou de repente pivotar, enfim. Né? Então, ele acaba te ajudando em todos esses aspectos. Né? Mas isso por quê? Porque ele acaba colocando, que eu comentei, o cliente no centro, você faz o entendimento, faz toda a ideação, prototipação, seja ela de experiência, né? Ou até mesmo de experiência, daí eu me refiro de interação com produto e serviço, ou de interface, ou design sensorial, que seja, enfim, né? E coloca na rua para validar e vai fazendo isso continuamente, né? E, lógico, com isso você consegue encaixar dentro desse fluxo uma série de ferramentas, né? Então, seja vou usar um design thinking, um service design, eu vou usar observação, ou Gemba Walk, ou vou fazer entrevista, né? Tem coisas que não são tão cools, né? Não é tão divertido, não tá tão na moda, mas, cara, dá resultado. Às vezes as coisas são muito mais simples, né? Não tem nenhuma bala de prata. Depois também eu consigo encaixar com outras metodologias, né? Eu vou trabalhar com mindset de UX, com Agile, independente do framework ou contexto, né? Eu vou usar do Growth Hacking para analisar os resultados, né? Tudo isso baseado no modelo de Lean Startup. Né? Mas isso falando só em termos de metodologias, né? Frameworks,
né? Como se nós tivéssemos que montar um modelo de trabalho, mas não tem um modelo específico, né? Lógico que quando você conhece o processo em si, de começar desde a estratégia, clareza do problema, mapeamento e priorização da solução, construção, entrega e saber o que mede. Se eu entendo esse processo, conheço as ferramentas, eu sei qual é a melhor para ser usada e em que momento. E é isso que a gente acaba observando, que acaba gerando tanto resultado, sabe? Então, eu já tive a oportunidade de aplicar em diversos contextos, assim, tanto em projetos de inovação envolvendo inteligência artificial, RPA, desenvolvimento de áreas novas, reestruturação de áreas, transformação digital, como eu comentei antes, criação de novos produtos, né? Tem tanta possibilidade para você trabalhar com esse processo que fica até difícil elencar o que eu consigo fazer, porque a gente acaba tendo uma série de benefícios depois no final, né? Tanto começando com essa visão holística ali de ponta a ponta, né, essa clareza do porquê que eu tenho que fazer, o que, como, quem que faz, em que momento esse cara entra, o que eu quero que o cliente sinta, como que ele vai interagir com o produto, meu serviço, né, quais são os pontos de dor que eu estou observando, daqui a pouco eu vou aceitar ter esses pontos de dor para ter outros resultados frente a uma diferenciação, né, enfim, a gente acaba vendo uma maior assertividade nas decisões, né, seja a decisão do que você vai construir, a decisão de pivotar um projeto, a decisão de daqui a pouco usar outras estratégias ou fazer parcerias, então acaba sendo muito mais assertivo eu ter essa clareza mapear toda a jornada, todas as experiências, as atividades sequenciais, sair medindo tudo depois, né? Então, hoje, infelizmente, no Brasil, a gente trabalha muito com essa questão do achismo, tá? Eu acho que isso vai funcionar, ou recebi, anotei aqui o pedido que o diretor pediu, baixa a cabeça, sai correndo para fazer, e no final você entrega um projeto, vou dizer assim, que muitas vezes ele é verde, está dentro do prazo, do escopo, está tudo lindo, mas que não serviu para nada, e tu gastou todos os recursos e os esforços que foram disponibilizados, né? Então, a gente vê o quanto ainda a gente tem profissionais carentes dessa capacidade de análise. Essa abordagem, ela te permite isso, ela permite de forma visual você trabalhar com a inteligência coletiva, fazendo análise mais visual, e você nem sente que está fazendo análise, né? Lógico, agora, em épocas de pandemia, a gente tem que encontrar formas de levar esses workshops estratégicos, como eu chamo, de business design para dentro do ambiente digital, né? E a gente já vem fazendo isso e funciona. Só que, lógico, não tem aquela mesma energia de você pegar uma sala cheia com todo mundo e botar todo mundo para pensar, sabe? Então, assim, eu tive dezenas de oportunidades de fazer isso e sai soluções assim, cara, fabulosas, sabe? Sem contar todo o senso de pertencimento, o aprendizado que se cria ali, porque você está criando, trabalhando com a criação, né, de algo com pessoas de diversas áreas diferentes, né, de diversos estilos, com diversas formas de pensar, então acaba sendo muito mais rica essa construção. A diversidade, ela acaba trazendo, de fato, não só resultado financeiro, mas assertividade nas escolhas, na visão, na diferenciação, na inovação. Então, eu vejo isso como dos principais benefícios de estar usando essa abordagem, né? Tipo, cara, eu não quero gastar energia, né, em algo que não vai dar resultado, né? E outra, a gente está num momento que está tudo mudando tão rápido, a dinâmica de mercado tá tão acirrada que às vezes a gente não pode desperdiçar nenhum tempo, né? Tipo, se eu tenho que desenvolver algo, tá? O que eu consigo fazer para aumentar as minhas chances de assertividade? Para botar na rua, testar e fazer o ajuste, mas isso de uma forma estruturada, com um método, onde as pessoas saiam melhores do que elas entram, né? E você vê que acaba amadurecendo não só as pessoas que vão estar participando, amadurece o processo em si, logo você tem todo o impacto na cultura da organização também, se a gente estiver dentro desse contexto, óbvio. A gente vê também isso refletido dentro dos resultados das organizações,
Quando a gente leva para outros contextos também, né, tem muitos e muitos benefícios, assim. Então, eu consegui já aplicar, por exemplo, essa abordagem de business design dentro da área jurídica, mas não com o viés de trabalhar com agilidade ou inovação, mas e sim trabalhar a questão do próprio reposicionamento, né, da área jurídica frente aí ao famoso jargão ali de advocacia 4.0 ou o movimento dos advogados sem gravata, como eles chamam, né, para trabalhar com o legal design, faz a inserção de design, tecnologia, né, direito, no caso jurimetria, tudo isso centrado nas pessoas, né, para construir uma nova forma de gerar produto e serviço jurídico. Então, um contexto que a gente acaba não pensando muito, que o serviço que o advogado presta, quando ele faz a entrega para o cliente, se a gente for parar para pensar, você precisa de um outro advogado para compreender o que o advogado está te entregando. Então, a gente consegue trabalhar com essa mesma abordagem para estruturar isso, para mudar a forma de trabalho de advogados ou de escritórios de advocacia, misturando design, visual thinking, UX design, legal thinking. Com isso, também compreender ou prepará-los para que eles consigam ter clareza sobre, por exemplo, cara, qual é o benefício que eu tenho em trabalhar com uma law tech e legal tech, né? Ou o que é o visual law, né? O que está acontecendo em termos de inovação dentro da minha área jurídica. Tudo isso aqui acontecer, e uma vez que não estão todos preparados, o que a gente observa? Cara, pode ter um novo profissional. Então tem um profissional do futuro aqui, então eu tenho um legal designer. Mas o que esse cara faz? Então você começa a ver outras oportunidades surgindo. Então, eu vejo assim, eu sou apaixonada por isso, apaixonada por trabalhar com pessoas, com criação, com análise desses contextos. Mas é impressionante, assim, eu sou desenvolvedora, né? Eu trabalho na parte de desenvolvimento e a gente acaba tentando sempre trazer todo mundo para dar essa visão diferenciada. Mas como é que a gente começa esse processo? Como é que a gente aplica isso nas empresas? Quais são os primeiros passos que a gente tem que fazer? Infelizmente, hoje o primeiro passo acaba sendo o convencimento, né? Cara, mas tu precisa mesmo juntar toda essa galera, toda essa visão, tu precisa ter, tipo, o olhar, tu precisa saber da estratégia dessa iniciativa, desses números, os resultados. Sim, eu preciso. O pontapé inicial acaba sendo o convencimento, né, da alta gestão, muitas vezes, né, sobre assim, olha, me dá um voto de confiança, a gente vai fazer algo diferente aqui, mas que já tive a oportunidade de experimentar, de testar em vários outros lugares, isso aqui trazendo para uma primeira vez, né, Dani? Então, assim, acredita, confia, vai dar tudo certo, né, mas eu preciso ter bem claro o que tu quer em termos de resultados. E a partir disso, a gente tem a visão total para ver quais são as pessoas que a gente precisa envolver, para que não falte ninguém. Conseguir a agenda dessas pessoas e trazer também para elas, né, a clareza do quão importante é aquele momento ali. No início vai parecer um pouco mais divertido ou que ele não tem muito nexo, né, mas que daí depois, durante a criação, né, começa a cair as fichas da riqueza de informações que se tem ali, né? Então você define estratégias em tempo muito mais curto. Vou dar um exemplo para você. Tem uma empresa do ramo do varejo, né, que eu atendi em 2018, né, e eu estava fazendo um outro trabalho e eles me chamaram, olha, nós temos um desafio que faz 2 anos que a gente está com um grupo de gestores tentando definir qual que vai ser a nossa estratégia, o nosso posicionamento omnichannel aqui no mercado. Né? Eu disse, tá, beleza. E que mais? Ela me explicou mais ou menos como ia funcionar o processo e 13 casos de uso que eles teriam que operacionalizar. Só que isso mexeria na estrutura da empresa inteira. Eu disse, tá, vou pensar, né? E eu acabei fazendo o quê? Bom, eu vou estruturar o meu pensamento aqui para ver o que eu vou propor. Eu peguei uma caneta e saí riscando uns 7 metros de parede lá que eles tinham, paredes de vidro. Aí no outro dia me procuraram, eu expliquei toda a lógica, né? Eu disse, olha, se fosse eu considerando todos aqueles quesitos que você passou, eu pensaria em todos esses aspectos aqui,
né, e envolveria todo esse pessoal. Daí foi a partir disso que eu tive uma primeira oportunidade de aplicar o business design no nível de estratégia dentro dessa organização. Já tinha feito em outros lugares, mas lá ainda não. Eu tinha ido para fazer uma outra atividade, né? E esses 2 anos deles a gente resolveu em 2 tardes. 2 tardes e 22 pessoas, né? E hoje foi bem interessante, eu me senti muito feliz nos últimos tempos ali, foi no final de 2019, de ir até essa empresa, fazer um outro projeto e olhar coisas que a gente definiu, colando um papelzinho na parede que estava lá, funcionando, né? Uma estratégia ali definida de centenas de milhares de reais investidos, né? Você vê hoje nas propagandas, tipo, cara, tá aqui, eram coisas que a gente foi lá e desenhou naquele dia, né? E olha o resultado. E agora com pandemia também, eu tô acompanhando um pouco os números deles, olha, graças a Deus, agora tudo aquilo que a gente pensou tá aqui, né? Então, o principal desafio, Daniela, muitas vezes, é a oportunidade de realizar esse primeiro trabalho. Depois que você faz o primeiro, e daí eles começam a apurar os resultados e veem que funciona, e veem que aquilo é um método que você consegue replicar para resolver diversos outros problemas, aí é tranquilo. Né, teve uma outra no ano passado, né, numa companhia aérea, né, também, mas daí era um problema um pouquinho menor, era um projeto de IA, né, de inteligência artificial, onde eles queriam apenas 3 recomendações. Ó, são 6 meses de projeto, eu quero 3 recomendações, né, recomendações de voos, de produtos de valor agregado, a outra agora eu não me lembro. Né? Então, analisando esse contexto, bom, me dá 5 dias, né? Eu preciso de 5 dias, tinha um feriado no meio dessa semana, né? Vamos verificar quais são as áreas que se envolvem hoje, né, para realizar essas atividades, né, de planejamento da estratégia comercial, a execução da estratégia comercial, enfim, a mensuração de resultados. Juntamos todas essas pessoas dessas áreas, né, e começamos desde o que motivou eles a realizar esse projeto, desde a defesa, né, para não ser só um projeto de legalzice, temos um projeto com inteligência artificial, que legal, né, quanto isso melhorou no resultado? Não sei, né, mas no primeiro momento, o business case para aprovação do projeto dizia que, olha, temos o potencial de, depois de 1 ano de entrega do projeto, né, obter a receita de 150 milhões. E essa data seria a partir agora do final de 2020. Né? Então, o que a gente acabou fazendo? A gente aplicou a abordagem, ponta a ponta, que eu comentei ali, de entender o problema, rodamos design think, service think, fizemos depois lá um blueprint, fizemos de ponta a ponta, né, a abordagem, quebrar essas 3 entregas em 11 entregas a partir do 2º mês, né, e muito mais fazendo questionamentos, né, para essas pessoas. Olha, se eu te entregar isso aqui, o que a gente consegue botar na rua, tem valor? Tem. Né? E o que? Estruturamos esse roadmap de projeto, né, com 11 MVPs, e foi excelente, assim, foi emocionante, tipo, no 3º mês, né, os gestores, olha, a gente botou aquele MVP na rua e o projeto já começou a se pagar. A gente já bateu quase 50% da meta comercial do mês só com essa pequena entrega que vocês fizeram, que foi acabou sendo um Excel. É lógico, teve todo um cruzamento de dados, mas com esse Excel, esse lead, tipo, conseguiram aumentar um monte a conversão, né, que eles queriam. Né? E assim sucessivamente. Então, a gente acabou, antes mesmo de concluir os 6 meses de projeto, a gente conseguiu arrecadar, né, mais do que os 150 milhões que eles, a princípio, teriam no final de 2020. Na verdade, hoje a gente sabia que eles não teriam tido, porque não tem ninguém voando na época de pandemia. Né? Então, quando concluiu os 6 meses, tipo, o projeto já estava pago, digamos assim, a gente conseguiu antecipar o ROI. O cliente, o diretor, estava enlouquecido, porque, cara, ele não tinha ideia como que ia ser esse projeto, e quando eu cheguei lá nos primeiros 5 dias e nós conversamos, ele, olha, me disseram que
para eu confiar que vocês iam fazer de um jeito diferente a estruturação e planejamento aqui do projeto. Quando findou os 5 dias ali da semana e tu fez a devolutiva e que eu vi a quebra, ok, fez todo sentido olhar, bom, com base no resultado que eu quero, que capacidades novas aqui o projeto vai estar me entregando ao longo desses 6 meses, né? E o que precisa ser feito. Então, as 3 equipes que estariam trabalhando, né, de forma paralela, né, todas estavam com clareza de fazer. E esse planejamento foi ajustes em virtude de experimentos que nós fizemos e que deram certo. Então, a gente acabou encontrando novas, e colocamos no ar novas hipóteses de acelerar, né? Tanto que foi um sucesso, né? E no final do projeto, o cliente ainda gravou um vídeo institucional para contar como tinha sido executado aquele projeto e o valor absurdo que trouxe para a companhia, né? E de quebra, agora eles nos disseram, olha, agora nós compreendemos o que é ser ágil, né? E que não é entregar rápido, mas sim atingir resultados, né? De forma mais assertiva, de forma rápida, né? Fazer as decisões corretas, enfim. Então, aqui vocês nos trouxeram uma clareza, nós tomamos as decisões no momento que nós tínhamos que tomar, a gente teve resultado, a gente compreendeu também o processo, como que eu trabalho um projeto de inovação, né? Antes a gente estava muito mais pautado em cima da tecnologia e não em cima, de fato, do valor de negócio, da nova forma de trabalho que as pessoas precisariam se comunicar, né, precisariam trocar, que cada um teria que fazer a sua parte, que eu teria que mensurar o resultado constantemente e avaliar experiências, né, e não só no final, né. Então foi muito gratificante o cliente fazer esse vídeo corporativo, né, para a empresa dele, e ao mesmo tempo que contou, né, o que aconteceu durante o projeto, trouxe um foco para, bom, isso só foi possível graças a essa etapa de 5 dias que foi feita no início. Né? E com isso a gente vai replicar para todos os outros projetos, grandes projetos da corporação. Então é muito gratificante ver isso. E você vê, obviamente, que esse projeto foi legal, mas aí que eu fiz depois desse, foi melhor ainda. Né? Então, porque você vai fazendo ajustes, né? Aqui e ali, alguns contextos são novos. Então, eu nunca tinha feito um projeto de aviação, né? E olha, saímos do outro lado e foi muito legal. Né? Ah, não, eu já participei aqui de um Inception igualzinho. Isso no início, depois, cara, não tem nada a ver com aquilo. Enfim. Existe alguma metodologia específica para usar nessa abordagem? Qual que é o seu feeling em cima disso, já que você tem trabalhado com isso há muito tempo? A Agile é melhor? Não é específico? Pode ser várias abordagens diferentes? Ela é uma abordagem, né, Dani? Então você acaba misturando tudo. Tem contextos, por exemplo, quando eu vou fazer um design organizacional, que eu acabo misturando, né, além do, por exemplo, de ferramentas do design, quando eu comentei o Design Think, Service Design, Agile, Lean UX e ITIL. Né, que nem eu fui usar essa semana, dentro de um cliente que eu estou trabalhando, então, tipo, cara, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é ITIL. Mas como? Mas ITIL não é legal. Quem disse? Né? Tipo, por que eu preciso quebrar a minha cabeça se existe um método que funciona e tal? Por que eu não consigo combinar ele com outras metodologias e práticas que, entre aspas, são da moda? Né? Tipo, e o lance não é tá usando, isso aqui tá na moda usar. Cara, não tem nada a ver. Né? Então, o que importa é você entender o processo e conseguir fazer a escolha correta de qual metodologia, qual framework, o que tu vai usar. Aí tu começa a separar e ver assim, poxa, mas eu sou a Enterprise Agile Coach, sei lá, e eu domino 3, 4 ferramentas e beleza, essas eu me defendo. Mas, cara, tem um monte de coisa e que não é nada novo e que resolve o problema e é muito mais simples. Né? Então, foi também ali em 2018 eu fui trabalhar numa empresa internacional aí de entretenimento, né? E o que queriam fazer era um produto, né? Uma plataforma para auxiliar, né, o elenco a decorar textos.
Bom, beleza, vamos lá. O que aconteceu? Eu fui trabalhar com a equipe e eles, tá aqui o diretor, 2 diretores pediram, foram num evento nos Estados Unidos e viram que tem um aplicativo, né, que lê o texto, né, lê o roteiro para os atores. E eles ficaram alucinados e querem que nós façamos isso aqui dentro. Legal, e aí, o que vocês fizeram? Não, nós aqui já fizemos uma POC, já estruturamos, já montamos aqui o modelo todo da arquitetura, de como que vai funcionar, né? E agora está pronto, agora a gente vai desenvolver. E aí? Não, e aí que a gente vai sair fazendo. Mas a empresa, ela domina o mercado, né, há mais de 50 anos, e há 50 anos tem um problema para decorar texto que ninguém resolveu. E detalhe, quantos textos os diretores tiveram que decorar hoje? Quantas vezes eles se envolveram dentro desse processo? Não sei, mas eles mandaram. Mas eles sempre mandam. E todos os projetos que vocês fazem atingem os resultados que se esperam? Não. E a gente vai anotar esse pedido de pastel aí, né? Pois é, mas aqui agora como é que a gente vai dizer não para eles? Não precisa dizer não, a gente vai validar. Quem é que decora texto? Quem precisa fazer isso? Quem que tem esse problema? Então, é o elenco. Então é com eles que a gente tem que conversar. É com eles que a gente vai ter que fazer o discovery. Mas aqui a gente não pode chegar perto do elenco porque não deixa, é proibido. Quem disse que é proibido? Né? Quantas vezes vocês já foram? A gente nunca foi. Né? E daí nós tivemos mais uma rodada de convencimento, que é aquilo que eu falei antes ali para você, que é a parte mais difícil, que é ter a oportunidade de rodar. E então, era uma crença limitante de que, olha, a área de TI, a área de negócio não pode chegar perto do elenco, porque, olha, eles são semideuses quase. E nós, não, vamos lá dizer para eles o que a gente precisa. A gente quer criar um produto para resolver o problema de decorar texto. Vamos validar se esse problema existe. Conseguimos uma primeira oportunidade e chegamos lá, estava esse ator, que é um ator bem famoso, daí estava ele, mais o gestor responsável por todo o elenco da emissora, mais assessor, mais uns outros caras que além do ator tinha mais 6 pessoas na volta, com medo de como que o time de tecnologia iria se portar com o ator. Será que eles vão pedir para tirar foto, vão pedir autógrafo, vão ser invasivos? Cara, se eles têm esse medo, vocês vão fazer isso? Não. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá e vai aplicar uma técnica chamada entrevista em profundidade. Só que não vai ser um monte de perguntas. A gente vai trazer o contexto, que é decorar texto, e vamos conversar, descobrir quando que ele recebe o texto, onde, como que ele ensaia, onde que ele ensaia, como é o set de gravação, né? Então, vai extraindo o máximo de informação e depois tu vai validando as hipóteses. Bota o e se. E se tu tivesse um aplicativo? E se ele lesse o texto? E se isso? E se aquilo? Beleza, conseguimos apurar um monte de informações. Na visão dele, a última coisa que agregaria valor era a funcionalidade que lia o texto. E o gestor do elenco disse, poxa, gostei da postura, né? Eu acho que para validar esse contexto, eu vou abrir acesso para vocês aos preparadores de elenco, vou deixar vocês ir no set de gravação, deixar vocês conversarem com diferentes níveis de atores, né? O cara que está iniciando, o que está já idoso, o que não sabe ler, né? Tem de tudo. Então, resumindo, a gente começou a fazer esses discoveries através de entrevista, que é um processo bem antigo. Depois, com esses insumos, a gente rodava o processo de design thinking, só que daí sem eles, mas entre equipe, né, e outros profissionais. Na volta, né, quando nós fomos para o set de gravação, a gente começou a ver outras necessidades de outros produtos, outras dores e tudo mais. 5 dias depois, a gente voltou com um protótipo de alta fidelidade no celular e o pessoal, meu Deus, olha só, já está pronto. E o que nós fizemos, cara, a gente filmou a reação desses artistas vendo o protótipo, né?
E com esse vídeo a gente conseguiu ir lá e convencer o diretor que, olha, não tem valor nenhum aquilo que você pediu, a missão está furada, o que eles querem é uma coisa muito mais simples que a gente faz em uma semana, né? Mas, ok, a gente vai priorizar tudo isso que eles trouxeram, vai criar o produto e depois a gente vai lá e vai acoplar, né, essa funcionalidade. Né? E foi aí que a gente conseguiu trabalhar essa questão tanto de crença limitante, quanto trabalhar a questão de estratégia mesmo, e rodar o business design, mas com ferramentas antigas, com conversa, com entrevista e tudo mais, isso combinado com novas formas de fazer. Então, uma stack tecnológica super nova, com um monte de tecnologias emergentes embarcadas, né, o processo ágil de ponta a ponta, desde a análise de negócio, análise de estratégia, até o momento que botou na rua a cultura de medição, telemetria, tudo mais, os resultados, né, eu preciso do joinha do diretor dizendo que, olha, melhorou, não melhorou, né, então você consegue aplicar em tudo quanto é contexto, e não precisa ser só com essas técnicas, né, práticas novas. Cara, para que serve, né, conhecer os processos e quando tu estiver de frente ao problema, bom, agora eu sei que para esse contexto melhor é usar essa abordagem combinada com uma outra técnica, um outro método de trabalho, enfim. Então não tem uma receita de bolo, né, Dani? Enfim. Não sei. O fluxo, o modelo de trabalho, sim, ó, entende o problema, depois mapeia a experiência, prioriza, constrói, entrega, beleza. Ah, mas que método que tu vai usar? Putz, cara, aí vai depender da tua trincheira, né? De quanto você tem de experiência e clareza para fazer esse encaixe, né, das diferentes formas de sair do outro lado. Entendi. Se essa abordagem realmente é algo bem eficiente aí para as empresas, pelo que você está contando, aí a gente consegue ter uma noção. Eu queria que você falasse mais sobre os benefícios positivos que traz para as organizações, né? E os negativos também, se tem algum. Sim. É, né? Porque a gente tem que pesar as coisas. Eu acho que de positivas, como a gente comentou antes, quando a gente sempre fala numa linguagem de diretor, né, é o famoso show me the money, né? Cara, dá resultado. Se você aplicar direito e envolver as pessoas, o reflexo vai se ver nos resultados, né, atingidos, né? Normalmente está vinculado à receita, mas tem outros também. Com a receita, encantamento de cliente, né, uma melhor experiência. Você também começa a ver o amadurecimento desses profissionais, porque ele começa a compreender o todo e não só uma fatia, só um pedaço, né? Você vê também uma melhoria em relação à cultura da organização também, né? Uma cultura voltada à aprendizagem, à inovação contínua, né? A novas formas de pensar produtos e serviços, né, ou estratégias e tudo mais, né, mas o que a gente observa é, de fato, uma maior assertividade na tomada de decisão, que vai impactar os resultados, né, independente do resultado que nós estamos falando. Nós temos também um maior aprendizado da equipe, maior visão de negócio, preocupação em relação à experiência do cliente, né? Nós temos também satisfação do cliente, né? Eu acho que esses são os principais benefícios, né? E eu acho que em relação à parte mais difícil, né, como eu comentei, essa é a oportunidade de rodar a primeira vez. A primeira vez eu vou tentar fazer sozinho, pode ser que não seja do mais perfeito. A gente também tem, nós temos também a questão da resistência ao novo, né? Nós temos também os primeiros processos ali, dependendo se a galera vai fazer sozinha, não vai sair perfeito, vai se embananar no primeiro, né, na primeira vez que estiver rodando isso. Quando você leva essa abordagem para contextos que não são da área de tecnologia, né, de produtos digitais, que eu conheci, por exemplo, isso do jurídico, cara, é um contexto totalmente diferente. É como se, cara, nunca tem nada de novo dentro do jurídico. Né? Então,
Ao mesmo tempo que você acha que vai ser muito difícil, pelo contrário, é o mais fácil, eles estão sedentos por ver uma coisa nova. E, a princípio, assim, como maior dificuldade nisso é ter a oportunidade de fazer a primeira vez, é ter uma pessoa que tem essa visão ponta a ponta da abordagem e saber fazer as perguntas certas, né? Saber fazer a facilitação, né? Porque você não precisa conhecer do negócio, você precisa fazer perguntas, né? E no final, todas as pessoas que vão participar, elas vão dar soluções, né? Então, você no final já entrega tudo, vai conseguir fazer uma entrega muito mais assertiva e redondinha. Mas eu acredito que o maior desafio acaba sendo esse, ter a oportunidade de rodar, ter uma pessoa que conheça dos processos, das técnicas, das abordagens, para saber o que usar, em que momento e o que perguntar, né? E, de repente, se tiver essa pessoa ou outros profissionais que consigam suportar essa construção, né, do valor também, já ajuda bastante. E, a princípio, gente, é isso, assim, eu não vejo grandes desafios, a não ser esse, porque depois que roda a primeira, todo mundo começa a ver que, cara, a minha arte, que é, por exemplo, codar, beleza, eu codei algo que foi para a rua, deu resultado de negócio, o cliente amou, meu diretor bateu palminha, achou, né? E se eu for o advogado, se eu for o cara da contabilidade, ou se eu estiver falando muitas vezes de um coach pessoal, enfim, vai ser a mesma coisa. Eu fui lá, destinei meu tempo e olha só que magnífico, foi muito bom o resultado. Maravilha. O grande lance, cara, é essa visão do todo, né? É o pensamento sistêmico com foco no cliente, é a melhoria de experiência, trazendo para essa questão de business agility, agilidade em escala, está 100% alinhado e é um modelo, uma abordagem que consegue fazer tudo isso acontecer, né? Revela propósito evolutivo de projeto, de produto, de negócio, de serviços, enfim, te ajuda a identificar pontos frágeis, né, pontos de atenção e novas oportunidades que você conseguiria trabalhar, né, e explorar, né, novas formas de entregar valor e também acelerar essa entrega de valor, né, a evolução, como eu comentei, da capacidade analítica e gerencial, porque você coloca as pessoas para pensar. Infelizmente, hoje, nós não temos muitos profissionais com essa competência analítica e se fala hoje muito em empresa data-driven, event-driven, beleza, mas eu tenho um monte de dados e um monte de gente que não sabe analisar. Então, eu acho que todo profissional precisa evoluir suas capacidades nessa competência. Essa cultura de medição, porque você tem desde a medição de resultados estratégico, tático, operacional, quando vai para a rua também, a tua entrega, tu segue trabalhando forte essa cultura de feedback. Enfim, eu só vejo coisa boa. Né, ele acaba auxiliando muita gente. E interessante, cada vez que você roda, você aprende mais e mais e mais. E isso é tipo uma cachaça, quase. A visão que eu tenho é que você deve ver, entender, conversar sobre várias áreas, né? Porque você falou aviação, open banking, e agora entretenimento. Cada vez que você vai aplicar isso em uma empresa, você vai aprender também sobre aquela área, né? Então é algo assim que, nossa, me brilha aos olhos imaginar que você está em vários lugares colocando para rodar, porque eu vejo muito assim, eu sou técnica, né? E eu vejo muito que quando uma empresa que não é técnica e precisa evoluir para esse ambiente mais tecnológico, tá no web, mesmo que você falou, data-driven, estudar todas essas coisas, eles não têm ideia de por onde começar. Então, eu acho assim, esse papel muito importante exatamente para isso, por onde começar, como fazer, e mesmo as que já estão no mercado, como inovar. É uma visão bem diferente, assim, né? Sim, e como eu comentei, assim, você não precisa conhecer todos os nichos de mercado. Você precisa conhecer o
o processo, né, a abordagem em si, conhecer metodologias, práticas, né, para saber quando usar, né, isso vai te dar condições de fazer perguntas. E essas perguntas, né, como tu não sabe nada, então é melhor ainda, porque tu não entende nada. Né? Então, aquilo que parece óbvio não é óbvio, né? E eu acho que até por isso que acabei tendo vários cases aí, em vários contextos totalmente diferentes, e você não precisa conhecer nada, porque a minha responsabilidade não é responder aquilo ali. Lógico, eu normalmente faço uma breve pesquisa para entender um pouco mais, porque às vezes você pega alguns perfis de profissionais que são muito tímidos, eles não estão acostumados a serem levados para esse contexto de discussão, de criação, sabe? Não, eu sempre faço o que me mandam, agora tu vai me perguntar, então, se tu me pergunta, eu respondo. Então, às vezes eu vou já com um estudo prévio, né? Tipo assim, eu sei que esse cara tem que falar tal coisa, mas vou ver se ele vai desenrolar. Se ele não questionar nada, eu pergunto, fulano, o que tu acha se a gente fizesse tal coisa? Pois é, eu vou puxando, até, de fato, ele largar. Né? E essa pergunta, junto com a resposta dele, já é o gancho para um outro, porque quando isso aqui acontecer, vai impactar numa outra área de negócio, ou vai para uma outra etapa do processo, ou vai para um outro profissional, e as visões começam a se complementarem. Né? Então, eu tenho paixão exatamente por causa disso. Eu não curto muito rotina, né? Nunca gostei. Então, todo esse dinamismo e essa questão de cada projeto, você aprende um monte de coisas novas, nunca é a mesma coisa, eu acho muito legal. Eu tenho só mais uma pergunta. Dos cases que você já trabalhou, qual foi um totalmente fora da caixa que você teve que trabalhar? Acho que o mais fora da caixa que eu iria trabalhar, a quarentena estragou. Né? Porque toda a concepção, cara, envolvia tanta coisa diferente. Era um nível de, tipo assim, é quase uma matrix, assim, algo que a gente começou a combinar não só métodos, mas, assim, processos, tipo, digitalizar processos que eu acho que a gente nunca tinha imaginado que poderiam ser digitalizados, né? Ou digitalizar o processo de estilista para criação de tendências, sabe? Robotizar essa etapa, né? Envolvendo daí inteligência artificial, machine learning, agilidade, RPA, um monte de coisa assim, que ia ser muito, muito legal, assim, não vamos dizer assim, pelas tecnologias embarcadas ou pelo nicho de negócio, mas sim pela solução, sabe? Porque, tipo, não tinha muito problema para resolver, a não ser, cara, vamos voar as tranças e criar algo que a gente nunca tinha pensado antes, sabe? Algo totalmente novo, que ninguém vai sentir falta, ninguém sente falta daquilo que não conhece ou que nunca viu, né? A gente começou a criar e dar umas viajadas absurdas e que depois, cara, não é tão absurdo, tem que fazer alguns ajustes, mas seria algo assim bem, bem interessante. Muito, muito, muito legal. Né? E, enfim, daí, quando nós íamos começar, acho que foram semanas depois, o cliente, olha, esqueçam, um dia a gente volta a discutir sobre isso, né? Mas não é o momento, mas eu acho que esse seria um dos cases, assim, que seria um dos mais marcantes, pelo aquilo que a gente estava planejando criar, porque a gente já tinha começado a rodar o business design, né? Então já estava ali, estava na cara do gol para começar. Então, tipo, agora vamos executar. Então foi ali que parou. Né? Mas só que nessa parada já deu para a gente validar, né, o valor inicial ali de tipo, a estratégia, né, o problema é 100% diferenciação. É lógico, se remete para outras coisas depois, mas foi muito interessante aquele momento ali. Massa, Tabata. Muito legal essas suas experiências.
com nessa nova abordagem que está chegando aí. Muita gente não conhece, né? Espero que a partir de agora, com o nosso canal aqui do Mulheres de Produto, as pessoas possam vir a conhecer, né? E também a começar a aplicar nas empresas até mesmo para facilitar, né? Essa abordagem de trabalho para eles. A gente queria te agradecer, né, por você ter aceitado o nosso convite de trazer esse tema maravilhoso, que eu sou da área de design, né, então é um complemento também de conhecimento para mim. Em nome da comunidade Mulheres de Produto, a gente queria agradecer sua participação. Dani, obrigada pela companhia. Às ordens, estou sempre aqui, é só chamar. Fica o convite aí para outros episódios, né? Eu acho que é um tema que abrange várias áreas, a gente pode fazer vários episódios interessantes aí para poder trazer mais informação para o nosso público. Obrigada, Tabata. Uma boa noite para você. Boa noite, Dani. Muito obrigada, fico muito feliz. Novamente eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui conversando com você sobre algo que eu tenho paixão, né? Por isso que eu ficava falando tanto assim. E, de fato, é uma área que está crescendo bastante, né? A necessidade dessa abordagem, infelizmente, ainda tem pouco material aqui no Brasil, e até estou estruturando um canal novo para começar a compartilhar não só conteúdos relacionados ao conceito, né? Mas até mesmo contar um pouco desses cases, né? Porque daí depois isso acaba nos ajudando até mesmo trocar figurinhas entre empresas, verificar as diferentes possibilidades e tudo mais, e a gente começar a aprender um com o outro, né? Então, daqui uns dias já devo estar colocando no ar já essa página, mais um caráter de compartilhar mesmo, assim, porque é tanto, né, assim como esse convite para participar hoje da comunidade, já participei de vários outros, cara, eu acho que tem bastante gente interessada nesse assunto e eu não quero que isso fique comigo. Eu quero jogar de volta para o universo, tudo bem, que eu acabei aprendendo graças à minha curiosidade de olhar, cara, o que está rolando lá fora, como que se trabalha em outras organizações, enfim, em outros contextos, e comecei a aplicar aqui, né? Mas eu quero compartilhar isso. Então, muito em breve, teremos mais um canal aí compartilhando assuntos sobre business design, inovação, agilidade, né? E estou à disposição, sempre que vocês quiserem trocar uma ideia, podem me chamar. Show! Obrigada! E esse foi o nosso episódio de hoje. Se tiver alguma sugestão de tema, crítica ou desabafo, envie para a gente no podcastmdp@gmail.com. Siga e compartilhe nas redes sociais. Somos o Mulheres de Produtos no Instagram, Facebook e LinkedIn. E obrigada!